no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, para que nós possamos meditar um pouco naquilo que Deus tem falado ao meu coração. Nós temos ouvido aqui, já por esses domingos de fevereiro, o ativar em nossa vida das coisas de Deus, e falou-se bastante em santificação. E isso é algo tremendo de Deus. E santificação, muitas vezes nós achamos que tem muito a ver com perfeição. Mas não tem, ele tem um pouco, porque isso traz, a santificação traz e vai fazendo com que você vai dando passos à perfeição. Santificação, ela é uma dedicação a Deus contra o pecado. E quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós andávamos no pecado, embora até eu me lembro que teve um marco na minha vida, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Meu pai sempre me ensinou que em todos os lugares que eu fosse, não era para apanhar nada, não era para pegar nada. E nós entrávamos na casa dos meus tios, dos vizinhos do meu pai, dos meus amigos, e nunca ali tomamos nada. E tantos outros pecados aí que são absurdos, são terríveis, são horríveis, eu não os cometia. Mas eu me lembro, por exemplo, que principalmente na minha adolescência e juventude, no mínimo cada 10 palavras que eu falava, 8 eram palavrões. E palavrões que eu digo não é inconstitucionalissimamente, que é uma palavra grande. São palavrões mesmo. Palavras que agridem, que ofendem. E essas coisas eu carregava na minha vida. E isso trazia um certo desconforto, porque eu até falava longe dos meus pais, porque se fosse perto do meu pai, ou perto da minha mãe, ele já levantava a mão e dava um tapa na boca, literalmente, um tapa na boca. E ele não fazia isso porque ele me odiava, porque ele não me amava. Não, não é isso não. Ele fazia isso porque ele queria ver lá na frente, ele queria ver uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa que ele pudesse ali se orgulhar. Mas teve um momento na minha vida em que eu recebi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí então, eu recebi ali aquele momento a santificação. Eu deixei as coisas do mundo e comecei então a andar nas coisas concernentes a Deus. Aquilo que não mais agradaria a mim, mas agradaria a Deus. E este trecho da palavra de Deus é que
Jesus ali estava ensinando, estava demonstrando ali a Nicodemos. E é um trecho bíblico que muitos até sabem de cor. Mas eu gostaria de ler aqui, do 1 ao 8, de João 3, para que nós possamos meditar um pouco naquilo que Deus tem falado no meu coração. E para que não só nos ativemos aí na nossa vida a santidade, mas vamos ativar na nossa vida essa doutrina que Jesus trata aqui, e é uma doutrina fundamental da fé cristã, que é a regeneração. E João 3, de 1 a 8 diz assim: E havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por um momento, Senhor, tão especial, onde, ó Deus, nós agora nos assentamos em volta da tua mesa, para podermos nos alimentar desta tua palavra, Senhor, que traz para nós paz, gozo, alegria no Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro reino do Senhor. Senhor, tu sabes, ó Pai, da nossa limitação, mas eu sei, ó Deus, que tu és ilimitado. E eu sei, ó Pai, que tu tem nos trazido nesta manhã à tua casa, para podermos sim, juntos em família, oferecer a ti este culto racional, Pai, onde nós estamos nos apresentando como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Por isso, Deus, realmente, ó Deus, eu não sei o que passa em cada coração, em cada vida aqui presente, mas eu tenho certeza de que o Senhor os conhece. O Senhor já tem nos dito, Pai, através do pastor, que o Senhor nos ama, que nós não precisamos, ó Pai, sentir culpa, que nós não precisamos ter medo, mas nós precisamos sim, ó Pai, nos colocar na tua presença, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, a cada minuto, para podermos, Senhor, ser regenerados por ti. Pai, porque a tua palavra também, ó Deus, nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo.
Portanto, Senhor, nos ajuda, ó Pai, a sermos um canal livre, desobstruído, lavado pelo Teu sangue precioso, para que nós falemos, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Pai, que eu não possa atentar, ó Pai, aquilo que está no meu coração, mas que eu possa levar, ó Pai, e transmitir a essência dessa mensagem, para que todos nós, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Ti, Senhor, eu dou toda a honra, toda a glória, e nos ajuda, Santo Espírito de Deus, na ministração da Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como nós dissemos, Jesus aqui trata de uma doutrina fundamental da fé cristã. A regeneração, ou novo nascimento espiritual. É disso que nós, nesta manhã, eu gostaria de transmitir algumas coisas, porque foram muitas coisas que Deus me falou a respeito disso. E se eu pudesse aqui dizê-las todas, nós iríamos ficar aqui até quarta-feira, às 20 horas. Porque quando assim nós soubemos na quarta-feira que poderíamos estar pregando nesta manhã, nós ali já estávamos diante de Deus, buscando em Deus aquilo que Ele queria trazer e aquilo que Ele queria falar ao seu coração e ao meu coração. E eu sei aqui, como pastor, como ministro da palavra de Deus, Deus Ele fala primeiro ao meu coração, para que eu possa transmitir para vocês, mas esta palavra também é para mim. Esta palavra é para que eu possa também estar a cada dia sendo regenerado, a cada dia eu estar dando passos em direção às coisas de Deus, para que nós possamos estar realmente crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E aí então Deus começou a falar comigo a respeito da regeneração. Então desde quarta-feira até este momento, Deus está falando comigo a respeito de regeneração. Então se nós pudéssemos dizer aqui tudo, nós ficaríamos, como já disse, até quarta-feira, na hora do culto. E uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração, para que nós possamos transmitir isto, para que eu possa viver isto. Deus diz que através da regeneração, a vida eterna do próprio Deus é dado a você, é dado a mim. Por isso que nós dissemos que santificação, regeneração, não tem muito a ver, ou não tem a ver, mas não tem uma ênfase muito grande, ou ser sinônimo de perfeição. Porque nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos que andar de fé em fé e de vitória em vitória. Nós temos que estar meditando na palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém à roda dos escarnecedores. Nós aprendemos isso e o pessoal aí do Fé 2 está com isso na ponta da língua, né? A regeneração, ela traz nova vida a mim, ela traz nova vida a você, ela traz total transformação da pessoa. E isto realmente não é só você que faz isto, também você, mas isso é efetuado por Deus e pelo Espírito Santo. Mas nós também não podemos dizer que, então seja como Deus quiser. Eu ajo desta maneira, eu falo desta maneira, eu penso desta maneira e vou continuar desta maneira.
Você conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim, Gabriela. Mas não é assim, irmãos. Essa síndrome de Gabriela, ela é removida pela regeneração. Muitas vezes eu ouço pessoas e eu também pensava desta forma, agia desta forma. Ah, pastor, eu sou pavio curto. Não tem jeito, comigo é assim, bateu, levou. Ah, mas eu sou duro na queda mesmo. Mas sabe, irmãos, com a regeneração, eu fui aprendendo que o pavio curto, se ele for sendo esticado, ele vai se tornando tão longo, tão longo, tão longo. Quem já pegou aí, por exemplo, um chiclete pequenininho, pegou nas duas pontas do dedo da mão direita e da mão esquerda e começou a afastar uma mão da outra, e aquilo vai esticando. A regeneração, ela traz uma vida nova. Você precisa ter uma vida nova. Eu preciso ter uma vida nova. Eu não posso continuar sendo de como eu sempre fui. Aquilo que realmente é concernente à palavra de Deus, aquilo que Deus requer da minha vida, eu mantenho e aprimoro ainda aquilo que eu tenho das coisas de Deus. Mas aquilo que desagrada a Deus, aquilo que traz ali um afastamento de Deus na minha vida, eu preciso de todas as formas, me esforçar para abandonar isto, para deixar isto de lado. Tem coisas que é difícil, irmãos. Tem coisas que eu sei que não são fáceis. Coisas que às vezes nem absurdas são, mas é tão aderente, tão grudado, tão ali impactado na nossa vida, que para nós deixarmos de usar, ou de fazer, ou de pensar, é difícil. Você quer ver, por exemplo, né? Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de conversar, por tradição que nós trazemos e que a nossa cultura brasileira traz do catolicismo, e não estamos falando contra o catolicismo aqui, não quero atacar ninguém, mas uma coisa que às vezes eu percebo, e eu fazia isso muito, irmãos, por isso que, e isso me incomodava, e isso Deus falava para mim assim: Reinaldo, você precisa se regenerar, se deixar se regenerar, através até de esta fala, porque era uma coisa absurdamente que eu falava sempre: ah, Nossa Senhora. E aí um dia eu falei isso perto de um pastor, e o pastor logo de imediato ele falou assim: está amarrado. E eu ali fiquei constrangido, porque eu estava perto do pastor, e depois Deus falou para mim assim: olha, você se constrange porque você está perto do pastor, mas você não se constrange porque você está perto de mim. E que negócio é esse de Nossa Senhora? Quem é sua senhora? Eu aí tentei me retratar, eu disse assim: olha, minha senhora é a Margarida. Você é minha esposa? Aí Deus falou assim para mim: olha, não procura coisinha não, rapaz. E aí então foi uma luta, porque eu precisava me policiar, eu precisava retirar isto do meu linguajar. E eu fui por um bom tempo, e de vez em quando eu me pegava ainda.
E ainda, irmãos, ainda, por tanto tempo, no Senhor, na obra de Deus, de vez em quando ainda eu me pego dizendo assim, nossa, aí a senhora já fica, mas nossa. Sabe, irmãos, um dia, eu conversando com um dos meus cunhados, quando ainda ele não era convertido, ele dizia assim para mim, sabe, Reinaldo, eu não gosto muito de crente, porque crente é meio arrogante e meio soberbo. Eu falei, como assim? Eu falei, eu não havia percebido em ninguém essas coisas, né? Ou algumas pessoas sim, mas crente que é crente não pode ser soberbo, né, Adriano? Não pode ser arrogante. Não tem que ser, não deve ser. Ele tem sido regenerado. Ele poderia ter sido arrogante, soberbo, mas com a ajuda do Espírito Santo, com o fluir do Espírito Santo, com ali o ensinar do Espírito Santo, ele deixa essa arrogância fora, ele deixa essa soberba, e ele passa a ser uma pessoa totalmente dependente do Senhor, dependente de Deus. Passa a buscar ali no Senhor a verdadeira humildade, que a palavra de Deus nos ensina. E o Espírito Santo vai moldando, vai agindo. E de repente você vai vendo que muitas coisas que você fazia, deixou de fazer. Muitas coisas como você agia, deixou de agir. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, olha, porque crente acha que só ele é salvo. Só ele vai para o céu. Eu falei assim, mas sabe, Deus ele ensina a nós a termos uma mudança de vida, a procurarmos andar conforme as Escrituras nos orientam. E isso vai dando uma certeza para o meu coração, de que se amanhã ou depois eu sair deste mundo, eu ir embora deste mundo, até pela promessa que Deus tem de que na casa de meu pai há muitas moradas, e Ele está preparando um lugar para mim, existe uma nova Jerusalém, para a qual eu vou. Então não tem nada a ver com arrogância, com soberba. É a certeza que o Santo Espírito de Deus dá para nós, a certeza de que Deus dá para nós, que realmente eu sou salvo, que realmente eu vou para o céu. E ele falava assim, você continua soberbo e continua arrogante. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim para mim, olha, dá uma direção, dá uma coisa para mim, que eu possa ter a certeza de que você é salvo, e se eu for com Jesus Cristo, eu também serei salvo, eu também irei para o céu. E eu já havia uns anos que eu já pertencia à família, porque ele era um dos irmãos de Margarida, e nós já tínhamos já uns anos de casado, e ele já tinha me conhecido por algumas coisas, e eu disse para ele assim, olha, eu tenho certeza porque a minha vida foi transformada, a minha vida está sendo transformada. Então eu olho para dentro de mim mesmo e vejo que tem diferença. E eu perguntei para ele assim, você consegue ver alguma diferença em mim? Ah, com certeza. Eu falei, mas quais são as diferenças que você vê em mim?
E ele começou a relatar algumas e foi falando. E eu fui dizendo para ele, ora, por causa de tudo isto, me dá certeza de que eu estou no caminho certo. Aí eu pude até dizer para ele também, como Paulo também disse um dia, olha, eu não sei se realmente ainda eu estou da maneira que Deus quer, mas eu sigo em frente. Eu deixo-me ser aperfeiçoado por Deus. Eu deixo-me ser regenerado, para que eu possa alcançar o agrado, a alegria do Senhor. A regeneração, ela traz uma vida nova, ela traz uma total transformação. Olha para dentro de você mesmo, porque ninguém conhece mais você do que você mesmo. É você e Deus. Ninguém mais. Então você pode fazer uma autoavaliação. Você tem sido transformado? Você está sendo transformado? Você tem tido uma nova vida? Você está dentro da regeneração. E quando nós adentramos a esta regeneração, é como nós aqui cantamos alguns domingos, e hoje eu acredito que não foi, mas domingo passado nós cantamos. O crente se torna o quê? Um filho de Deus. Você é filho de Deus ou não? O que mais importa hoje é eu ter esta certeza de que eu sou filho de Deus. Muitas coisas vêm nos nossos ouvidos, e o pastor disse aqui no início, que vem nos acusar, que vem nos tirar do propósito maior, que vem nos culpar, que vem fazer você ficar com medo. Irmão, não estou aqui querendo trazer medo para ninguém, eu quero trazer sim, é coragem para nós. É sabermos que se nós tivermos com a nossa vida sendo transformada, você não mais é um Zé Ninguém. Você é sim um filho do Deus Altíssimo, um filho de Deus. Mas quando alguém chega na minha casa, ele não abre a geladeira da minha cozinha. Mas o Fábio, a Fabiana, o Alex, o Leonardo, esses abrem a porta da geladeira com tranquilidade e ainda perguntam: ô vô, não tem isso aqui não? Ô vô, cadê o Danoninho aqui? Isso traz para nós intimidade. Ser filho de Deus é você ter intimidade com o Senhor, é você ter intimidade com Deus. Como que está a minha intimidade com Deus? Como que está a sua intimidade com Deus? E a regeneração, ela torna o crente um filho de Deus. João 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Se você não tem recebido ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje aqui está tudo meio esquisito, né, pastor? Começamos pelo final e estamos terminando pelo começo, não tem problema. Deus faz isso, irmãos. Isso é liberdade no Espírito. Isso é deixar Deus agir. Então, se alguém aqui entre nós que não tem ainda, não recebeu ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irmão, levanta aí no seu lugar que nós vamos orar e você vai receber, para que você possa ter o nome ali, o direito de se tornar filho de Deus.
Você quer ser filho de Deus ou não? Tem alguém aqui no nosso meio? Não tem? Se não tem, nós vamos continuar. Amém? Graças a Deus. Então eu posso ser até um pouco mais enfático. E posso ser um pouco mais firme. Porque nós estamos falando com o doméstico da fé. Estamos falando com a família de Deus. Pastor, então segura lá agora. Hein? Vocês me deram o direito de poder dizer aquilo que Deus colocou no meu coração. Fica tranquilo, irmão, não vou falar nada assim não. A pessoa torna-se uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, na oração aqui nós já falamos, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Vou ler ali conforme está escrito. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Nós temos sido novas criaturas. Você precisa ser, eu preciso ser. Irmãos, eu tenho uma preocupação enorme com isto. Sabe por quê? Porque nós temos duas sentenças ou duas frases para ouvir de Jesus. Eu e você, nós temos duas frases para ouvir de Jesus. Uma delas é: vinde bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Se prepara, porque você pode ouvir isto. E se você ouvir isto, é como eu sempre tenho dito, eu vou correndo e batendo os calcanhares de alegria. E depois dali destas frases, desta sentença, disto que eu vou ouvir, não tem mais para ninguém. Porque eu estou lá dentro da Nova Jerusalém, eternamente com Deus. Mas também existe a segunda frase. E esta segunda frase, irmão, eu jamais quero ouvir. Eu tenho horror de ouvir. Não quero ouvir. Não dou o direito do meu ouvido ouvir isto, que é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vós que não deixou ser regenerado. Porque Deus, irmãos, Deus ama a sua vida, Deus ama a minha vida. Se tem alguém que ama a minha vida, irmãos, não é só a Margarida ama. E nós dois ali somos, não tem para ninguém, Rafael. Mas eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Coisa linda, né, pastor? Aí, vocês vão me conhecendo. Fica tranquilo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus me ama muito mais do que essa aqui, ó. Linda, é minha, ninguém põe a mão não. Estamos lá já, mais da metade, mas é minha. Aqui é minha. Mas Deus ama a sua vida. Pastor, aqui não disse por acaso, pastor. Deus não falou simplesmente, ou você não falou simplesmente movido por alguma coisa. Você falou movido pelo Espírito de Deus. Porque tem muitas vezes, irmãos, que nós achamos que Deus não nos ama. Mas eu quero dizer para você, Deus ama. Deus ama a sua vida, Silvio. De uma tal maneira que Ele te traz você, de onde você mora mesmo? Tatuapé. Vamos. Ainda que Ele não venha a pé. Mas do Tatuapé. Você acha, irmão,
que Deus traz ele aqui assim, por trazer? Não. Deus ama a sua vida, Silvio. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus está colocando no meu coração agora. Se prepara, porque Deus vai usar a sua vida. Deus não quer fazer você ficar sentado só aí, não. Se você pensar que é isso, pode esquecer. Deus ama a sua vida também. Você pode sair daqui batendo no peito hoje e dizendo assim: olha, Deus me ama, porque Ele te ama. Irmãos, eu tenho para mim que quando nós deixamos e quando nós nos atemos às coisas de Deus, Deus vai fazendo maravilhas no nosso meio. Eu fico imaginando, irmãos, sabe o quê? Quando todos nós aqui estivermos, isso é o mesmo em todos os lugares que eu estou. Quando nós aqui estivermos, como Deus diz, no mesmo pensamento, no mesmo desejo, na mesma vontade, irmãos, o céu desce nesse lugar. Quando você e eu estivermos voltados, focados, nós ouvimos aqui até, eu ouvi até aqui, por 2 vezes, que pode alguém ou alguns virem à casa do Senhor por um ritual religioso. Não faça isso. Quando eu saio da minha casa, já quando eu acordo, mas quando eu saio da minha casa, que eu ligo o carro e venho para cá, ou para algum outro lugar, aonde eu vou prestar ao Senhor um culto racional, eu já digo para o Senhor assim: Senhor, eu vou te adorar, eu vou te louvar, eu vou te engrandecer, eu vou te exaltar. E sabe, o meu coração já vem de lá da minha casa, nesse sentido de adorar a Deus. Eu gosto muito, irmãos, gosto mesmo, para valer, gosto mesmo de rever cada um de vocês aqui, todos os domingos, todas as quarta-feiras. Eu gosto, me faz bem estar no meio de vocês, me faz bem. Mas o mais gostoso, irmãos, é nós virmos aqui e adorarmos a Deus. Como o louvor, por exemplo, flui, o ministrante aqui até percebe, né? Quando nós nos doamos e nós nos deixamos Deus fazer aquilo que nós cantamos na nossa vida, não é assim, André? E aí nós olhamos, uma pessoa começa a falar em línguas, a outra começa a se mover, a outra começa isso, começa aquilo, e sabe de uma coisa? E na hora do louvor, que a palavra de Deus diz que no meio dos louvores, ou em meio aos louvores, Deus habita. Não precisa o pastor aqui sair e dizer alguma coisa para vocês, como eu disse para o Silvio e para o irmão ali, e que Deus moveu meu coração. Receba, porque é de Deus. Mas não necessita, porque na hora do louvor, na hora da oração, na hora da adoração, Deus começa a fazer, sabe o que, irmãos? O que é que você precisa, Rafael? É cura? Toma cura. O que é que você prefere, meu irmão? É financeiro? Toma financeiro. A partir de amanhã você não vai ter mais problema. Você vai ter os recursos necessários para suprir todas as suas necessidades. Deus vai olhando no coração de cada um. Eu olho aqui o coração do pastor Kamal, por exemplo.
Eu sei que o coração dele, irmão, é enorme. Mas o que está lá dentro do coração dele agora, eu não sei. Mas Deus sabe. E Deus fala assim, ó, meu servo está precisando disso, e eu vou dar isso a ele. Eu vou conceder isto a ele. Isto, irmãos, é um culto racional. Isso, irmãos, é deixar Deus mover na nossa vida. Deus faz. O nosso Deus não é pequeno. O meu Deus não é pequeno. Pastor, o seu Deus não é pequeno. O nosso Deus é grande, irmãos. E Deus nos ama. Eu me lembro aqui. Eu vou falar isso, ela vai ficar brava comigo. Mas eu vou falar. Não importa. Agora não é com você não, fiatinha. Eu me lembro quando a Fabiana tinha uns 4 anos, 5 anos. E eu perguntava para ela assim: quanto você gosta do papai? E ela começou a fazer assim. E um dia eu falei para ela assim: nossa, mas só isso? Ela não falou nada. Aí um pouco mais, alguns dias, algum tempo, não me lembro, que eu brincava muito isso com ela. Brinquei muito com meus filhos. Posso chamar o Fábio de Fabinho, né? De Fabinho. E eu chegava para ela e falava assim: e aí, Fabiana, quanto que você gosta agora do papai? E passou mais um tempo. E eu disse para ela de novo: falei, Fabiana, quanto você gosta do papai agora? Imediatamente, sabe o que ela fez, irmão? É assim que Deus ama a sua vida, a minha vida. Deixa eu correr aqui, irmãos, para terminar na hora certa. Não quero ser indisciplinado. Estou ainda cogitando esse negócio aqui ainda, viu, pastor? Não dominei isso aqui ainda não. A regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados, volta-se para Deus e coloca sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A regeneração envolve mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Deus e à direção do Espírito Santo, irmãos. Viver uma vida de retidão, amar os demais crentes, evitar uma vida de pecado. Tudo isso, irmãos, nós temos que nos envolver, nós temos que deixar. Nós temos que deixar Deus fazer, porque quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual na sua vida. Ah, mas sabe, pastor, eu tenho que dizer uma mentirinha, porque sabe como é que é, né? Eu preciso dar um jeitinho, o jeitinho brasileiro, e aquele negócio, e eu tenho que dar uma desculpazinha, e tal coisa. Irmãos, mentira é mentira, não existe mentirinha e não existe mentirona. Existe a mentira. Não é possível permanecer nascido de novo sem o desejo sincero e o esforço vitorioso de agradar a Deus, irmãos. De evitar o mal, ter uma comunhão profunda com Jesus, com Cristo.
e ter uma dependência total do Espírito Santo, irmãos. Isso é regeneração. O nascimento é o começo de uma vida, não é assim? Você já viu uma gestante que quando dá ali as primeiras contrações, né? O marido se apavora. E vamos para o médico, e pega as malas, e pega as bolsas, e sai correndo, e papapá, e tu. E chega lá, o médico fala assim, ó, ainda não é hora. E ela volta para casa. Aí mal chega em casa, ou umas horas depois, dá umas novas contrações. Ela fala, agora. E vai para lá, para o médico, vai para o hospital. E o médico fala assim, não é a hora. E a gente volta revoltado, esses médicos não entendem nada, né? O pai então fica apavorado. Eu me lembro, foi assim a coisa. Mas o nascimento é o começo da vida. E de repente ela recebe lá umas contrações, ela vai para o hospital e o médico fala, é agora. Espiritualmente, irmãos, muitos de nós fazemos como esta gestante nas primeiras contrações. Nós pensamos, não, agora hoje eu vou na igreja, hoje eu estou fervoroso, hoje, oh glória a Deus, aleluia, Deus é grande, Deus é poderoso. Ele volta para casa e não nasceu. Ah, mas agora vai ter o culto da locomotiva, é isso? Locomotiva. Hoje a Rafinha vai estar com uma unção poderosa, que olha, ela vai falar, o céu vai descer e a coisa vai acontecer. E ele vem para aqui e tal e coisa, sai do culto, vai embora. Pensou que tinha nascido, ela veio com tudo desse jeito, irmãos. Deus quando traz, Ele traz dessa forma. Mas chega um momento, irmãos, que nós precisamos. E você precisa tomar uma decisão a respeito de viver ou não na eternidade. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu acho que já foi dito aqui, mas eu vou dizer. Existe uma vida após a morte. Existe uma vida após a morte. Você precisa tomar essa decisão a respeito da vida eterna, do reino de Deus. Sabe por quê? Porque a promessa é tua, irmãos. A promessa é nossa. Eu não posso deixar passar uma coisa que é minha. Eu não posso admitir perder algo que é meu. Quem já foi aqui roubado o carro, a casa ou qualquer coisa assim? Como é que você se sentiu a hora que você chegou no estacionamento, onde estava o seu carro, e você não viu ele mais ali? Ou até mesmo você viu o camarada passando com o seu carro, fazendo assim para você? Como é que você sentiu? É terrível. Com a promessa de Deus é da mesma forma, irmãos. A promessa de Deus é nossa. Portanto, aqueles que continuam vivendo na imoralidade, nos caminhos pecaminosos do mundo, seja qual for a religião que professam, seja qual for a coisa que eles falam, demonstram que ainda não nasceram de novo. Assim como uma pessoa nasce do Espírito Santo, ao receber a vida de Deus, também pode distinguir esta vida ao enveredar-se pelo mal e viver na iniquidade. Olha para você mesmo e diz assim, ó, como eu estou? Como está a minha vida?
A palavra de Deus diz: se vivermos segundo a carne nós vamos morrer. E a palavra de Deus também diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso que contamina o homem. Presta atenção no que você fala, presta atenção no que eu falo. Quantas vezes eu falo assim: Reinaldo, você perdeu uma boa oportunidade de ficar quieto. E eu falo: é mesmo. Aqueles que se convertem têm um novo nascimento. Esse tal passa a trazer sobre ele as marcas de um servo, as marcas de um discípulo, as marcas de um filho de Deus. E sabe, irmãos, eu só marquei algumas aqui, ó, e eu vou parar por aqui, porque eu tinha muitas outras coisas para dizer. E essas marcas são as seguintes: aquele que nasceu de novo, aquele que é um filho de Deus legítimo, ele deseja imitar o mestre. Tem gente tentando imitar o pastor. Tem gente tentando imitar o Reinaldo. Tem gente tentando imitar o Edivaldo. É imitar o mestre. É querer estar junto com Jesus. É produzir bons frutos. É construir um relacionamento com outros irmãos. É fazer novos discípulos. É ser obediente a Deus e a sua palavra. Isso tudo, irmãos, faz parte do novo nascimento. É ser fiel a Deus. É ser prudente e produtivo. É aceitar a correção do Pai e das pessoas. É zelar pelo nome que carrega, cristão. Porque crente, irmão, até o diabo é crente. Sabia disso? A Bíblia diz que ele é tão crente que ele até treme. Ele geme de medo. Essas são as marcas. Essas marcas são algumas que identificam o verdadeiro cristão. Irmãos, que nesta manhã, onde nós trouxemos aqui o que está ali escrito a respeito da ceia, que nós temos trazido em memória o sacrifício maior que o Senhor fez por nós. E quando nós tomamos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Está lá escrito. Que nesta manhã você possa atentar para esta doutrina da regeneração. Não sei quantos lembram e quantos estiveram aqui naquela dia em que nós pregamos aqui no domingo de manhã. Esse aqui, o que é isso aqui? É um botão? É um botão. Para ativar esse botão, tem que fazer o quê, irmãos? Então faça agora um gesto, um movimento profético. Vamos fazer de novo. Eu acho que todo domingo nós deveríamos fazer isto. É um ato profético. Nós não alcançamos, eu também não alcanço ali, irmãos. Sou pequeno. Mas profeticamente, levanta a tua mão. Estica o teu dedo assim agora. Isso. E aperta o botão. Ativa. Ativa a santificação. Ativa a regeneração. Ativa as coisas de Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Abaixa a tua cabeça.
Feche teus olhos agora. Reflita. Só um pouquinho. Não deixa ser roubado esta palavra do seu coração, da sua vida. Reflita um pouquinho. Aquilo que eu não consegui atingir o seu coração, a sua mente, com as minhas palavras, eu tenho uma certeza absoluta de que o Espírito Santo foi muito mais além ainda. Deus falou ao seu coração. Deus deu para você cura, libertação, salvação, convicção das coisas de Deus. Sabe, Deus tem dado talentos para algumas pessoas. E Deus até me mostra, pastor, algumas pessoas. Eu posso olhar para vocês e ver o talento que Deus tem dado. Deus tem dado maravilha dele na tua mão, na tua vida, na minha vida. O que é que eu tenho feito com isso? Nós vamos fazer e nós temos feito como aquele servo mau, infiel, que pegou ali o único talento que Deus dera a ele e foi pregado aqui pelo pastor Kamal. Enterrou, sabendo que o seu senhor ali era rígido, e ele queria devolver apenas aquilo que Deus, aquilo que o seu senhor tinha dado a ele. Ou nós somos e estamos sendo aquele que ganhou 5 e converteu em 10, aquele que ganhou 2 e converteu em 4, 5. Irmãos, presta atenção no que Deus tem feito, no que Deus está fazendo e no que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida. Senhor, até aqui eu vou, Senhor. Gostaria, Senhor, de ir mais longe. Mas eu sei, Deus, que o horário se avança. E eu também não conseguiria, Senhor. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que aquilo que nós não conseguimos fazer, o Teu Espírito Santo tem feito, está fazendo e vai fazer, Senhor. Por isso, Deus, eu vou até aqui, mas eu sei que o Senhor pode ir muito, muito mais além ainda. Senhor, que cada um aqui deles, se cada um de nós aqui, Senhor, possamos, Senhor, entender e se mover, ó Pai, através da regeneração. Deixar-nos, Senhor, ser regenerados pelo Teu Santo Espírito. E aquilo que tem que tirar nós da nossa vida, dá força, Senhor, aos Teus filhos. Ajuda, Senhor, a cada um deles. Porque, Senhor, eu os deixo diante do Teu altar e os deixo, Senhor, nas Tuas mãos. E eu peço uma coisa só, Senhor, a Ti, ó Deus. Cuida deles, Deus. Cuida deles. Cuida de nós. Cuida de mim, Senhor. Não permita, ó Deus, que nós venhamos largar da Sua mão. Muito pelo contrário, Deus. Aonde ou aquilo que Tu queres que nós façamos,
nos leva, Senhor, a fazer, ó Pai. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.